A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aí para mais um vídeo. Hoje eu venho trazer aí um vídeo, continuando aquele nosso papo bom, né? Falando sobre um pouco sobre o reino, né? A gente viver o reino e ser o reino e não só falar do reino, né? Por quê? Aí eu já vou acrescentar aqui algumas coisas, poucas coisas sobre a salvação, né? Eu sei que muitos podem não concordar comigo e eu respeito, tá bom? Embora eu também possa discordar de alguns comentários que venham e alguns eu concordo, mas eu respeito o comentário, mesmo que seja contrário meu, tá? Desde que não me xingue, não me ofenda, porque aí eu ignoro o comentário. Se vir com xingamento, com desrespeito, né? Ninguém é obrigado a concordar nem ter fé em nada. Eu levo a palavra para ver se floresce a fé dentro do coração e das almas e a pessoa tenha, se liberte das mentiras do inimigo que ele usa as coisas aí do mundo para enganar, né? As pessoas, a mídia, os governos, as religiões, né? E também para a pessoa chegar a ter a salvação por meio de Yahshua, nosso Messias Salvador, né? E por que eu tô falando assim? Agora você deu, né, irmão, para falar esse nome aí, Jesus Cristo não é o mesmo? É o mesmo, depende, né? Porque tem muito falsos Cristo, né? Que próprio Messias Yahshua falou que viriam, né, no mundo. Tem um Cristo morto aí que muita gente adora como se ele né? É um Cristo que ainda está na cruz. A gente adora um Yahshua ressurreto, né? Que já ressuscitou. E a gente adora um Yahshua que não pertence a religião nenhuma, né? Que não está dentro do sistema religioso. Embora ele tenha alguns filhos dele lá que estão enganados, né? Alguns já estão se libertando disso daí, outros ainda continuam lá, né? E muitos que são falsos e vão ser queimados lá. Estão buscando um outro Cristo aí, ou Jesus, a nomenclatura. Porque saibam vocês, eu não estou impondo nada, tá, irmãos? Eu só estou aprendendo as coisas e estou pronunciando as coisas como elas são. Mas isso não quer dizer que você chamar Jesus Cristo, ou chamar, no meu entendimento, tem outros que acham que sim, que se você chamar o nome do Senhor de maneira errada, você vai se perder. Eu não acho isso, absolutamente. Eu acho que cada um está num nível de compreensão, né? E se você tiver adorando um Deus que é o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que inspirou os profetas a escrever as escrituras, mesmo que você dê o nome de Cristo, ou Jesus Cristo, ou Yahshua, ele sabe que você está se referindo a ele. Agora, se você adora um outro Deus, que não é o das escrituras, é um Deus de outros deuses que tem por aí, que são chamados deuses, né? Ou que não é o Deus criador de todas as coisas, aí já é outra história, né? Aí você está adorando um outro Deus que não é o que a gente adora aí. Entendeu? Então, eu que estou aprendendo a chamar porque é o correto. Porque todos os outros nomes, Jesus não é nome. Cristo não é nome. São, como que se fala a palavra? São menecraturas, são termos que são usados. Deus também não é nome. Deus é qualquer divindade, né? Se refere a qualquer divindade, inclusive o nosso Criador. Se você se referir a Deus sabendo que é Ele o Criador dos céus e da terra, não vejo mal nenhum nisso. O mal que eu vejo é quando tem muitos que chamam Deus, mas falam assim, o meu Deus não é o da Bíblia. Então aí sim, você está se referindo a outro Deus que não é o que a gente adora. O que a gente adora é o das Escrituras Sagradas, o que inspirou para ser escrita, né? Então, mas o nome mesmo é Yahshua, que é o nome do Salvador, né? Do Messias, que veio para morrer na cruz pelos nossos pecados. E Yahu, que é o nome do Criador, né? Tem o pentagrama, que é Yavive, Varri, eu não sei soletrar, não sei se está certo isso, né? Mas eu sei que Yahu é o nome dele mesmo, né? Tem o pentagrama, né? Mas os outros adjetivos são adjetivos ou termos ou nomenclatura. Cristo é termo, Jesus é termo, Deus é termo, não é nome. O nome é Yahweh,
para o Criador, o Pai, e Yahshua para o Filho, tá? Por isso que eu estou chamando, de vez em quando eu chamo de Cristo, de Jesus, de Deus, mas ele sabe que eu me refiro, então eu não fico me pegando nisso não, como muitos se pegam aí. Ah, não, que eu estudei grego, tem que falar assim, senão você vai se perder. Eu não concordo com isso não, né? Mas enfim, o vídeo de hoje não é sobre isso, né? Eu vi dar sequência lá o vídeo que eu fiz, os dois vídeos, né? De ser o reino e viver o reino ou não saber. Porque assim, irmãos, o que acontece? Vou falar de mim, tá? Por mim, para ninguém tomar para si. Eu conheço um pouco das escrituras e sei que tem muitos aí que tem canais grandiosos no YouTube e que tem muito mais conhecimento elevado do que o meu, entendeu? Mas alguns são falsos profetas, outros são verdadeiros filhos de Elohim, né? Filhos de Yahweh, por meio de Yahshua, nosso Salvador. E são irmãos amados. Mas não é, vamos supor, eu conheço de Gênesis e Apocalipse a Escritura, certo? Aqui para você saber, o tanto que eu conheço das Escrituras, isso não me dá salvação. Entendeu? Muitos não entendem isso. O fato de eu vir pregar, ser chamado por Yahweh ou por Yahshua para vir trazer as verdades bíblicas, assim, tem falso profeta que traz, só que ele traz a mentira, distorcida, né? E ele conhece das escrituras, mas Yahshua diz que eles não são salvos, né? Então, o que me faz salvo não é saber ou pregar as verdades bíblicas. Pregar é obra, é consequência da salvação. Que a gente nós não somos salvos por obras. Nós somos salvos pela fé na obra que Yahshua fez por nós na cruz, o nosso Messias. Se dando a si mesmo para pagar nossos pecados e tomando a ira de Deus sobre ele, que seria para cair sobre nós. Salvação é isso. Salvação é você ter mudança de mente, mudança de caráter. Você que matava, não mate mais. Você que roubava, não roube mais. Você que mentia, não minta mais. Você que traía, não traia mais. Entendeu? Você que enganava, não engane mais. Então é uma mudança de direção, uma mudança de mentalidade. E a verdadeira fé é você ter fé que Yahshua foi para a cruz por sua culpa e por minha. Nosso pecado levou ele para a cruz. Mas a gente foi perdoado se a gente crê na obra que ele fez de entregar sua própria vida, e pelo sangue dele e as feridas nós somos curados e purificados, né? Essa é a fé verdadeira, entendeu? Não é só saber que Deus existe, porque ele, na própria carta de Tiago, quando eu falo assim, as pessoas ficam escandalizadas, né? Como diz o próprio Yahshua lá, quando ele falava as coisas, por que vós se escandalizais? Né? Quando ele começou aí, a pessoa fala, você não pode falar do fim dos tempos para a pessoa que é novo convertido. Peraí, Yahshua falou lá, e eles não tinham todo o conhecimento, e Yahshua falou já lá há mais de 2000 anos atrás. Olha, eu tenho certas conversas aí que eu escuto que vou te falar, viu? Então, tem que revelar, ainda mais que nós estamos perto do final dos tempos. Se você não avisar, lembra que Ezequiel fala, lá o profeta Ezequiel, que o Senhor Yahweh fala para Ezequiel, olha, se você não avisar, não pregar, e para essas pessoas se arrependerem, eu vou requerer o sangue das suas mãos. Agora, se você avisar e elas não quiserem se arrepender, eu não vou requerer o sangue delas, entendeu? Então, por isso que também fala na palavra, que quando esse evangelho do reino for pregado a todas as criaturas, e por que ele vai ser pregado a todas as criaturas? Por vários motivos, por causa dos missionários que levam a palavra, viajam o mundo afora, né? Por causa da própria tecnologia da internet que a gente está trazendo a palavra. Então, quando chegar o Yahweh souber que chegou a todos os ouvidos, mesmo que o evangelho chegou nos ouvidos daqueles que não querem se arrepender, por quê? O evangelho ele só vai vir como ele todo mundo ouvir, mesmo que não se converta. Por quê? Porque as pessoas vão ser desculpáveis, aquelas que não se converteram, porque ela não vai poder falar, chegar lá na presença do Senhor no dia do juízo e falar, eu não sabia, não fui avisado, entendeu? Aí não vai falar que Yahweh foi injusto, porque o juízo de Yahweh e a sua justiça é justa, entendeu? Então por isso que tanto aquelas que se converteram, que aí elas não vão falar mesmo, mas as que não se converteram vai falar, não, o senhor foi injusto. Não foi.
Porque ele avisou, não avisou? A pessoa não quis acreditar, então, né? É isso, por isso que fala essa passagem aí. Então, que acontece, irmãos? Eu estava falando, né, de viver o reino, porque assim, não adianta o fato de eu pregar aqui, não quer dizer que eu vou ser salvo porque eu prego, né? Pode ser um indício que eu possa ser salvo, mas não é o fato de eu pregar a palavra que vai me dar salvação. Não é o fato de eu fazer bondades para as pessoas que vai me salvar, entendeu? Não, isso não vai me salvar, certo? O que mais é que não vai me salvar? Não que a gente não deva fazer o bem ao próximo, tá? Entenda o que eu vou falar, eu vou chegar lá no ponto. Você pode fazer todas as bondades desse mundo, e se você não aceitar a obra de Iacho, do nosso Messias, que ele fez na cruz para pagar o seu pecado, você não vai ser salvo. E isso não sou eu que estou falando, tá? É as escrituras. Pode perguntar a qualquer um, bom entendedor das escrituras, que não seja falso profeta, de preferência não religioso, né? Que o religioso, ele prega salvação por obras. Alguns religiosos pregam a graça, mas a maioria prega a salvação por obras. Então, você pode, se você estiver buscando ir para o céu pelo bem que você faz, você já está errado, você não vai. Porque senão você vai chegar lá, o Senhor vai perguntar para você, por que você está aqui? Ah, eu fiz o bem, ajudei o próximo, não desejei mal a ninguém, não fiz mal para ninguém, não fiz, né? Então ele vai falar para você, então por que eu morri na cruz? Ué, você podia se salvar pelas suas boas obras de justiça que você faz, então por que eu tinha que morrer na cruz? Tá vendo como não faz sentido? Então você é salvo pela obra que Yahshua fez por nós, não pelas nossas boas obras. Só que depois de salvo, a evidência que você é salvo é as boas obras que você vai praticar como gratidão por Yahweh ter se dado na cruz por você. Ou seja, e nem é você que vai praticar, é o Espírito de Yahweh, de Yahshua, que é um só, que é o Espírito Santo, que vai te conduzir a fazer as bondades. E do jeito que Yahweh quer, na hora que ele quer. Às vezes, você vai querer fazer uma coisa boa, que, por exemplo, quantas vezes eu fiz uma coisa boa, mas achava que era pouco e eu tinha que fazer mais, só que eu não dava conta de fazer tudo sozinho. Aí, porque não é a quantidade, é você fazer de coração. Mesmo que você dê um copo de água, e acho falou, se der um copo de água para um desses meus pequeninos, a mim me deste. Se você me der um prato de comida para ele, deste para um do pequenino, ou para uma pessoa, ele que se refere, pode ser um mendigo de rua, pode ser um irmão, né, que tenha situações boas, mas ali naquele momento você compartilha um alimento com ele, você compartilha da ceia com ele, um copo de água que você dá, uma visita no hospital que você visita o doente, ou alguém que foi preso injustamente, você vai lá e visita, entendeu? Tudo isso é boas obras, ou o evangelho que você prega, né, para as pessoas, para levar a salvação, é boas obras, que a pessoa acha que a maior obra é dar alimento para as pessoas. Isso é louvável, sim, e acho manda fazer isso, até para os seus inimigos, dá-lhe de comer, até para quem te faz o mal, dá-lhe de comer, entendeu? A palavra diz. É difícil, não é fácil, por isso que ser servo de Yahshua não é fácil, não é para qualquer um de nós. E a gente precisa de muita força espiritual para andar no caminho, porque qualquer um de nós podemos desistir, irmãos, irmãs, a qualquer momento. Eu mesmo posso desistir. Não é porque vocês pensam assim que é a pessoa que leva quantos vamos pegar pastores aí religiosos, vou dar exemplo de pastores. Quantos pastores sempre pregou aí para milhares de gente e converteu milhares de gente e ele mesmo se perdeu. Ele mesmo, tem pastor que tirou a própria vida. Tem pastor que se afundou nas drogas. Ele não estava, pregava e tudo, foi contado, depois se afundou na bebida e nas drogas. Já aconteceu com muitos aí. Entendeu? Então a gente não deve se gloriar não, irmãos, porque a gente não está livre. Nós não somos melhores que ninguém. Não é porque a gente tem e acha no coração, porque a gente prega a palavra, porque você não é salvo porque você prega a palavra. Você é salvo porque crê na obra que Yahshua fez por você na cruz. Porque você crê que ele deu a vida no seu lugar. Que era para você estar lá na cruz. Não Yahshua. Mas ele foi por amor de nós. Com tanto amor que Deus nos deu,
né? Não há amor maior que esse, né? Que entregou seu próprio filho por nós na cruz. Entendeu? Esse é o evangelho da salvação, né? E ele não veio só para nos livrar da condenação e do pecado, ele veio para nos ensinar a palavra e veio também para cumprir a lei no nosso lugar, porque por causa do pecado a gente não conseguia cumprir. Hoje a gente cumpre a lei dos 10 mandamentos morais guiado pelo Espírito, porque nós somos revestidos de poder, que é o Espírito Santo de Iarro e de Iacho, do Pai e do Filho, entendeu? Então é isso. Então muitas pessoas não entendem isso daí. Aí, cada religião, ela põe uma forma de você buscar a salvação. O espírita, você vai ter que se encarnar várias vezes para melhorar a sua personalidade, né? Às vezes em outra pessoa, para você fazer o bem, porque no outro tempo você foi o mal, então você vai ter que se reencarnar. Não, porque aí você vai ter que pagar o que você fez. Mas Iacho já pagou na cruz, por todos os nossos pecados. Entendeu? O Iacho já pagou, irmãos. Você não tem que pagar mais nada. Se você creu na obra que ele fez por você, você não deve mais nada. Lógico que você está sujeito, porque Paulo, o apóstolo Paulo fala que na nossa carne não habita bem algum. Aí outras coisas que outras passagens que as pessoas não entendem. Nós somos contaminados pelo pecado. Mesmo tendo o Espírito Santo convertido, a obra de Iacho, convertido a Iacho, nós ainda estamos sujeitos a pecar. A gente só vai deixar de pecar na glória, quando a gente tiver o corpo glorificado ou ser ressuscitado, se a gente partir dessa. Entendeu? Por isso que fala naquela passagem lá, que acha, o Senhor vai completar a boa obra que ele começou em nós. Entendeu? Porque ainda a gente, mesmo estando sendo regenerado, porque a conversão é um processo que dura até o final da nossa estadia aqui, da nossa vida, entendeu? O que a gente vai fazer depois de convertido é lutar contra os nossos desejos carnais, entendeu? Para não pôr em prática, porque aquilo, quanto mais você pecar, não é que a gente convertido, nós não vamos pecar mais, nós não vamos viver em pecado, na prática contínua, mas vez ou outra, por fraqueza da carne, a gente pode escorregar, mas a gente vai lutar para não fazer, mas pode ser que aconteça, por quê? Porque nós estamos num corpo carnal sujeito a falhar. Entendeu? Então quem fala que nunca peca é mentiroso. A própria carta de João fala, né? Quem disser que não tem pecado, mentiroso fez de Deus e a palavra da verdade não está nele. Então, a gente, na nossa carne não habita bem algum. O bem que a gente faz, às vezes, ou se você não tiver acha, você faz bem, o bem, mas por que você não vai ser salvo? Porque você faz o bem, mas a intenção não é totalmente certa. Às vezes você faz o bem para você achar que vai ser salvo, vai subir para o céu, então o seu intuito está errado, né? Ou então você faz o bem para receber a recompensa terrena de alguém, ou se não é recompensa física, é uma recompensa de reconhecimento, entendeu? Porque mesmo que a gente não seja reconhecido pelas pessoas pelo bem que a gente faz, a gente tem que fazer o bem do mesmo jeito, porque nenhum de nós merecemos o bem, certo? Porque Yahshua se deu a si mesmo quando ainda a gente era pecador. A gente merecia? Não merecia, porque a gente, não, mas eu nunca matei, nunca roubei, tá, mas você já invejou, vai falar que não. Todos nós invejamos num momento da vida. Você pode não invejar agora que você se converteu, mas você já invejou na sua vida, já mentiu. E até depois de convertido, pode acontecer um episódio isolado de você ainda invejar ou de mentir. Já aconteceu comigo, eu já menti mesmo depois de convertido, não que eu vivo em mentira. Raramente eu invento mentira, é raríssimo, mas já caí em laços que às vezes, ou para não ferir pessoas, ou para proteger pessoas, não de coisa ruim que ela fez, mas para proteger para elas, porque de certas palavras, você vê, a gente fala verdades bíblicas que as pessoas se ofendem, quando você fala que, aí a pessoa fala que você está julgando, entendeu? Então às vezes você não quer magoar a pessoa, você não fala, você mente ou omite alguma coisa, então você já está pecando, entendeu? Mesmo você querendo usar disso de maneira, quer uma prova? Quem conhece das escrituras, Raabe, a meretriz lá do êxito, do tempo de Moisés lá, ela foi esconder os espias de Deus, que Deus enviou para espiar a terra que ele tinha prometido para o povo. E o povo era mau e se ela falasse a verdade, ela podia comprometer os espias e ela mesmo ser punida
aquele povo lá onde ela vivia. Então ela mentiu que não tinha visto os espias quando ela tinha visto. E aí? Mas foi uma boa causa. Mas ela se converteu e depois não ficou mentindo mais. Ela mentiu ali, mas Deus entendeu. Não é que Deus aprova a mentira, irmãos. Mesmo que doa, a gente tem que falar sempre a verdade. Mas o que eu estou dizendo é que pode acontecer, porque a gente habita no corpo de carne. Ninguém é melhor do que ninguém. Por isso que, às vezes, você pode sim apontar o erro das pessoas para ajudar ela, não para julgar, certo? Você tem que mostrar o erro dela para ver se ela abre os olhos com o amor. Mas mesmo assim pode ser que ela não queira e ache que você está julgando. Mas aí você deixa lá e ora, não fala mais. Se ela não quer, certo? Então, mas não julgar, ficar julgando, você vai pro inferno, sai dessa vida. Isso daí você não pode fazer, porque você também já errou e ainda mesmo depois de convertido você pode errar. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras, com o que a gente fala, né? É lógico que eu já fui acusado de julgar pessoas, porque eu falei de erros que alguém podia estar. Mas eu não falei com intenção de julgar, eu falei se a pessoa quisesse avaliar, olhar para dentro de si e mudar. Como eu olhei para os meus erros, para os meus defeitos e vi que eu estava errado e que eu tinha que me converter neles. Entendeu? Para o meu próprio bem. Então essa é a minha intenção. Aí a pessoa que não quer aceitar, aí ela fala, tá me julgando. Entendeu? Então isso não é um julgamento. Isso a gente está fazendo, mostrando para ela por amor. Mas ela não vê assim, ela não reconhece. Então aí a gente deixa lá. Então, que é viver o reino? Já falei muito de salvação, viver o reino. Às vezes, outra coisa que ninguém vai aceitar aqui, ou não vai concordar, alguns vão, né? Que é assim, ó. Por exemplo, imagine a história de Jó, certo? Imagine Paulo, que foi preso na prisão e morreu lá degolado. Imagine Pedro, que morreu crucificado de cabeça para baixo. Já imaginou? Imaginou os discípulos que foram devorados por leões? A gente não passa por isso, passa? Ainda não. Pode ser que na grande tribulação, se a gente estiver aqui, aconteça todas essas coisas, né? Espero que a gente não esteja mais aqui, né? Não estou falando, quando eu falo que a gente não esteja mais aqui, não estou falando que eu creio em arrebatamento secreto e pré-arrebatamento. Não, eu acho que eu torço para que a gente seja arrebatado antes desses eventos. Torço, sinceramente. Mas eu não creio, mediante as escrituras, nisso. Eu creio que a igreja vai passar pela tribulação, sim, por toda ela. Depois ela vai ser arrebatada. Entendeu? Então, mas quando eu falo que a gente não vai estar mais aqui, é porque a gente morreu. A gente passou dessa para melhor. Entendeu? Então, às vezes é até melhor que a gente vá embora antes disso tudo, né? Mas se for da permissão de Deus que a gente fique aqui e passe, a vontade é dele, irmãos. A vontade é dele, porque ele sabe de todas as coisas. A gente foi destinado para passar. Se foi destinado para passar, é melhor passar pela grande tribulação, porque as pessoas não entendem. A grande tribulação, ela é uma coisa, a ira de Deus é outra, completamente diferente. A tribulação é destinada para a igreja, como sempre foi, certo? A ira de Deus é para os ímpios. Pega o tempo de Faraó para vocês verem. A ira de Deus levou quem? A água levou quem? A punição de Deus e as pragas foi para quem? Não foi para o povo de Faraó? Entendeu? E o povo judeu foi liberto. Mas o que é a tribulação? Eles foram perseguidos por Faraó. Eles passaram por aflições. Eles passaram por lutas que tinham que passar. E a tribulação é para a igreja. A ira de Deus é para os ímpios. Entendeu? Aí as pessoas elas misturam. Ela acha que a ira de Deus e a tribulação é a mesma coisa. Não é, irmãos. Entendeu? Então, como eu estava dizendo, pense na história de Jó, dos apóstolos. Então, vai ter vezes, irmãos, que para provar nossa fé, Deus vai permitir. Não é que ele é mau, não. É que a pessoa não entende o caráter de Deus. Ou ela não estuda, ou ela estuda e não se aprofunda, não quer aceitar as coisas de Deus. Então, aí fica difícil. Aí eu não posso obrigar, né? Mas eu entendo assim, ó. Coisas acontecem, boas e ruins, para bons e para mal. A chuva cai em cima e o sol sai para justos e injustos. Isso está na palavra. Tem pessoas ruins e corruptas que ficam ricas e usufruem de o que o dinheiro pode usufruir de bem nessa terra, não tem? Então, por que você acha que Deus permite? Agora, pessoas boas, que fazem o bem, que lutam pelo que é certo, por que às vezes elas não têm riqueza, são pobres, passam por dificuldade e às vezes até morrem cedo? Por quê?
né? São dúvidas, são perguntas. E são lícitas, né, essas perguntas. Mas tudo tem o propósito de Deus. Aqueles homens que estão usufruindo dessa vida aqui, lembre da parábola do rico e do Lázaro. Não estou dizendo que para você ser salvo você tem que ser mendigo, gente. Que você tem que não ter nada na vida para ser salvo. Não é isso que o Senhor está dizendo. O que ele está dizendo é que a gente não deve pôr o coração nas coisas desse mundo e que elas não nos salvam para a vida eterna. Elas não dão conforto e prazeres momentâneos aqui. Entendeu? Mas o fato é que muitas pessoas usam isso. Ah, tá, ó, eu sou próspero porque eu obedeci a Deus. Ah, ó, minha casa, ó, o que eu construí, o que eu consegui. Isso foi tudo bênção de Deus. Tudo bem, uma parte é louvável, porque ele dá glória a Deus, entre aspas. Se é que ele dá glória ao Deus certo, né? Porque não é porque ele tem riquezas que ele é salvo, não. É um conceito errado. Isso daí que plantou foi a religião, viu? Porque os apóstolos, então eles não foram salvos, porque eles eram pobres, morreram pobres e ainda açoitado, crucificado de cabeça para baixo e degolado. E aí, que você fala o quê? Então eles foram perdidos, não foram salvos, os apóstolos. Tá vendo como é que é? Você não... Agora, lógico que a pessoa não quer passar por isso. O ser humano, ele foi acostumado porque Satanás moldou esse mundo. Então, e ele leva o engano. Então, através da Bíblia, através da palavra, ele leva o engano que para você ser de Deus, mas qual Deus? Aí eu digo, qual Deus? Para você ser de Deus, você tem que ser próspero. Se você não é próspero, é que você não é de Deus. Você está no inferno, no pré-inferno e vai para o inferno final. Porque o pré-inferno é você sofrer todas as dores desse mundo. Quer dizer, então o apóstolo sofreu as dores desse mundo. Então quer dizer que ele foi para o inferno. Só você raciocinarem. Entendeu? Então, coisa errada tem aí. Estão ensinando errado. Então, independente de você ter dinheiro, ser rico ou ser pobre, você ter mansão ou morar no barraco, isso não te dá salvação. Nem você ser pobre te dá salvação, nem você ser rico. Entendeu? O que te dá salvação é você crer na obra que Yahshua fez por você na cruz do Calvário. Nem todo mundo vai ser rico, nem todo mundo vai ser pobre. Vai ter mais pobre no mundo do que rico. O IBGE aí, aqueles que... o censo, sei lá quem, que coisa faz essas pesquisas, fala isso. A minoria é rico, a maioria é pobre. Entendeu? Do brasileiro, pelo menos, né? De lá de fora também, mas lá tem mais... vamos supor, aqui no Brasil, eu creio que 10% da humanidade é rico, 90% é pobre. Não, posso ser que eu esteja errado, mas é a minha avaliação. Se não for isso, pelo menos 20% é rico, porque a maioria é pobre. Agora, lá nos outros países, a proporção é um pouco diferente. Por exemplo, num país de primeiro mundo, digamos que tenha 60% entre ricos e classe média alta, certo? E 40% pobres. Ou, não, minto. 40% de classe média e alta e 60% pobre. Embora tenha mais pobre nos outros países de primeiro mundo também, mas a proporção de rico é maior do que a do Brasil, entendeu? Ou de outros países sul-americanos, entendeu? Então, lógico, pode ser que tenha país que a metade, 50% pobre e 50% rico. Tem país até que pode ter 60% rico e 40% pobre. Por quê? Porque são países mais desenvolvidos, entendeu? Mas nem todos são ricos, mesmo assim, entendeu? Então, a gente tem que entender é que tem gente que vai morrer pobre, mas salvo. Que a maior riqueza é você ter o pai e o filho dentro de você, morando em você em espírito, e você ter o reino do céu e partir daqui e ir para a presença do Pai no novo céus e nova terra. E essa é a riqueza verdadeira. Por mais que você não consiga ser rico aqui. Agora, tem gente que vai ser rico aqui e ganha o mundo inteiro, mas perde sua alma. Quando for, vai ser jogado no lago do fogo. Isso não sou eu que digo, tá? Tá escrito na palavra, tá? Antes que alguém venha me dizer, eu não estou mandando ninguém pro inferno aqui, tá? Eu estou falando que está escrito na Bíblia, que vai ter alguns que vão. Entendeu? Não sou eu que estou falando. Vai lá, lê lá. Ah, mas eu não creio. Aí é assunto seu. Aí eu já falei com o meu canal, vou falar das escrituras. Se você não gosta e não crê, então não veja o vídeo. Para quê? Para se aborrecer? Você vai ver o meu vídeo para se aborrecer. Porque eu não estou falando nada com o pessoal contra ninguém. Eu estou falando que está escrito se
para você do eu, aí, meu irmão, a minha intenção não foi te ofender nem nada. Né? A minha intenção é falar das escrituras. Se você não crê, melhor que você não veja para não se aborrecer. Entendeu? Então, o que acontece? Então, na verdade, irmãos, a gente você para ser salvo também, você tem que viver o reino e ser o reino e não. O que é viver o reino? É você ter as virtudes dentro de você e independente das suas circunstâncias, se você é rico, se você é pobre, se você é casado, se você é solteiro, se você mora num barraco, se você mora numa mansão, se você como que eu posso dizer? Se você mora na rua ou mora numa mansão, se você tem familiar ou não tem, certo? Independente disso, o reino tem que estar em você. Que são as virtudes: justiça, verdade, amor pelo próximo, não julgar, ser compassivo, ser misericordioso. Isso é o reino dos céus. Ter o dom, os frutos do Espírito dentro de você: justiça, benignidade, caridade, bondade, amabilidade, paciência, domínio próprio. Tudo isso é fruto do Espírito e é consequência do reino. Agora, isso é viver o reino. Você está bem, mesmo quando você está triste, você está com a paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque você sabe que você morando na rua ou morando numa mansão, se você tiver Deus, é a maior riqueza que você tem. Isso é viver o reino. Independente da sua vida, da circunstância que você vive, às vezes você tem tudo e Deus permite, que nem na vida de Jó, você perder para provar se você vai amar a Deus e vai ter Deus no seu coração, mesmo que você perca tudo. Quando eu digo tudo, é tudo. Às vezes você perde pessoas que se foram. Eu já perdi pessoas que se foram, mas não de uma vez só, como Jó, né? Mas às vezes Deus permite, você perde familiar, perde emprego, se separa de cônjuge, aí só você e Deus fica, certo? Perde bens materiais, casa, carro, para quem tem, né? Perde qualquer coisa, aí você se vê sem nada. Você vai continuar adorando a Deus ou você vai falar: eu não quero esse Deus não, que Deus é esse que permite, eu nunca vi um Deus que permite, na palavra diz que o justo não mendiga o pão, né? Então, muita gente entende esse versículo errado, né? Não me diga que pão. Você não me diga a presença do Senhor, porque Ele é o pão da vida, entendeu? Mas se fosse assim, então como você entende a história de Lázaro que mendigou? Aí então Jesus se contradiz, mentiu, Cristo mentiu, e Yahshua mentiu, entendeu? Então tá vendo como que é o paradoxo da Bíblia? Então eu mesmo estou aprendendo isso na minha vida, eu mesmo às vezes passo por situações, irmãos e irmãs, que eu pergunto pro Senhor: por quê? Por que eu estou passando? Eu tô fazendo isso que o senhor me pediu, fazendo aquilo. É lógico que eu erro também. Às vezes eu falho, às vezes eu caio em algum pecado. Não vivo em pecado, mas às vezes eu tropeço. Acontece, eu vou lá, peço perdão. Mas na maioria das coisas eu estou indo no caminho do Senhor. Às vezes também a gente está passando por uma circunstância de medo, de ansiedade. Por quê? Porque a gente mesmo às vezes não sabe por que está passando por isso. E são perguntas que a gente indaga a Deus, pergunta para o Senhor, igual Jó. Jó não sabia por quê, porque ele, como todos nós, é pecador. Só que naquele momento Jó não tinha pecado. E ele estava colhendo muitas coisas que ele perguntava, se questionava ao Senhor. Por quê? Eu não entendo, ele queria entender, né? Falou, por quê? E os amigos dele só pioravam a situação, né? Entendeu? Então, é compreensível que Jó perguntasse. Eu mesmo pergunto quando eu passo pelas minhas aflições, minhas perdas, minhas dores, as coisas que não saem do meu jeito, e eu planejo de um jeito e Deus muda e faz de outro. Às vezes eu penso que... Porque assim, irmãos e irmãs, a gente pensa que, por exemplo, a gente faz plano na nossa vida e às vezes Deus fala com a gente: vou te levar de patamar, de nível. Aí a gente já imagina logo assim: quer dizer, eu vou colher muitas bênçãos, prosperidade financeira aqui, eu vou ter um emprego da hora, Deus vai me levar de nível nesse sentido. E não é. Às vezes ele te leva de nível no conceito espiritual só. E você continua no mesmo
pindaíba financeira. Aí você fala, ah, não entendi nada, Deus mentiu para mim, ou então foi o diabo que falou comigo. Entendeu? Não, e às vezes você que entendeu errado. Entendeu? Porque a gente tem que entender qual o conceito de evolução de próximo nível. Às vezes não, ele não está falando do nível físico, embora as coisas espirituais se concretizam no mundo também físico. Pode ser que ele te leve também financeiramente ou numa profissão que você gostaria de estar, pode, mas não é necessariamente que ele te levar de nível vai ser nessas áreas. Às vezes é só no âmbito espiritual. E aí você fala assim, ah, Deus falou, eu vou aqui, então eu vou começar numa profissão que eu gosto, aí eu vou ganhar dinheiro, porque Deus prometeu que vai me levar, e às vezes você planeja isso e dá tudo por água abaixo e não vai certo. Aí você fica se questionando, o que eu fiz de errado? Será que eu errei? Será que Deus está me castigando? Será que... Aí você vem com muito questionamento, fala, será que eu fui para o caminho errado? Será que foi isso mesmo que Deus me falou? Será que foi Deus? Será que foi o inimigo que me prometeu e não foi Deus? Às vezes o inimigo nos engana, ele já me enganou algumas vezes e eu pensei que foi Deus, parecia sendo de Deus e ele me iludiu, né? Mas aí eu pedi perdão, eu ainda sofri um tempo, né? Pedi perdão para o Senhor e ele me perdoou. Mas eu arquei com as consequências do meu erro, né? Mas um caso, tem caso que não é o inimigo, é o próprio Deus, só que a gente entende errado. Às vezes a gente quer tanto uma coisa física e material e evoluir em tal área, porque você acha que é aquilo lá que Deus falou para você. E às vezes não dá certo, você se frustra e falou, ah, tá, o Deus, esse Deus aí eu não vou mais servir não, porque é enganador. Aí você começa o diabo plantar muitos pensamentos contrários na sua mente, e se você não tomar cuidado, você até blasfema o nome de Deus. Porque você vai falar que Deus te prometeu uma coisa que ele não te cumpre. E aí o diabo vai colocar na sua mente. Aí, ó, que Deus é isso aí? Você não falou que Deus te prometeu? Aí, ó. Aí, entendeu? Então, vai mandar a pessoa falar, aí, ó, o Deus que você serve. Você não falou? Às vezes a gente fala demais também, né? Por isso que é bom não falar. E eu falava as coisas. Quando eu falo falar demais, não é falar das coisas bíblicas, tá? Eu tô falando falar demais daquele sonho que Deus põe no seu coração. Você quer compartilhar achando que todo mundo quer o seu bem, que todo mundo vai ficar feliz, e às vezes nem sempre é assim. As pessoas têm inveja, e aí, quando não acontece, a pessoa vem zombar da sua cara. Você não falou o que Deus falou para você? Você não falou que ele tinha te prometido que ia te... por quê? Aí, ó, aí o que acontece? Aí a pessoa zomba de você. Igual José do Egito. Deus colocou o sonho no coração de José do Egito. Quem conhece a história sabe muito bem disso. Ele foi contar para os irmãos. O que aconteceu? Ah, lá veio o sonhador. Aí daqui a pouco jogou o José do Egito na cova. Depois vendeu como escravo. Tudo isso cooperou para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperou para o bem de José do Egito. Mas depois ele foi parar na prisão, né? Pode ser que se ele não tivesse contado, outras coisas teriam acontecido dificultosas na vida dele, sim. Mas pelo menos aquilo ali não teria acontecido, eu acho, daquele jeito, né? Mas por quê? Porque a gente fica feliz e acha que os outros vão ficar felizes e acha que só porque são familiares ou são amigos não vai ter inveja. E aí você acaba contando o sonho e aí você se lasca. Aí o sonho, ou ele vai se atrasar, ou ele vai acontecer até no tempo certo, mas você vai ter que passar por coisa que não seria necessário você ter passado se você ficar só. Entendeu? Então a gente é falho, por isso que eu falo que a gente é limitado e falhos. Todos nós. Aí vem um aí vem aqueles no YouTube, e um quer ser mais sábio que o outro. Aí quer dar aula de sabedoria. Eu sempre falo, todo meu vídeo, irmãos e irmãs, eu sempre falo, eu não sei mais do que ninguém, eu não tô aqui para competir com ninguém. Não falo em todos os vídeos, mas a maioria dos meus vídeos vocês vão falando isso. Eu falo, eu tenho a sexta série, então eu não sei mais do que ninguém, eu compartilho aquilo que eu aprendi, né? Eu não tô aqui para competir que eu sei mais do que ninguém, mas também não me diminuo, não deixo a pessoa, quando a pessoa quer me diminuir, falar, quem é você? Que tem essas brigas no YouTube, tá? Para quem não sabe. Que você não estudou isso, que você não estudou aquilo, aí eu venho e rebato, mas com mansidão. Rebato e deixo a pessoa criar brasas vivas na cabeça dela de vergonha. Porque o povo de Deus é para ser unido, não é para você humilhar o outro cristão. A não ser que o outro seja falso profeta, aí é diferente, que ele prega heresia. Mas se é um cristão e ele ainda está no nível de aprendizagem, você não tem que humilhar o outro.
né? Mas tem gente que faz isso, né? Mas vai dar conta a Deus, porque Deus vai cobrar até essas coisas aí. A pessoa se assoberba, ela acha que só ela sabe, só ela é dona da verdade, ela não sabe analisar as coisas, ela não sabe o que se passa por dentro das pessoas, né? Ela vê o que está por fora. Aí já sai apontando o dedo, julgando e xingando de palavrão e falando isso, e falando palavras de baixo escalão e humilhando as pessoas. Não é assim que se age, entendeu? Então, irmãos e irmãs, o que eu venho trazer é isso, salvação, que nem eu falei, não é você fazer o bem e achar que vai para o céu. Não, fazer o bem é uma consequência de você ser salvo, tá? Não é que você faz, que nem eu falei dos espíritas, mas tem os religiosos aí, os católicos que sobem e vai pagar penitência de joelho lá na Aparecida. Isso aí não vai te salvar. Cristo já pagou, gente. E os católicos e os evangélicos falando que você tem que ajudar os outros para você ser salvo. Não, você ajuda é uma consequência. Depois de salvo, você é salvo por graça, pela misericórdia do Senhor. Você não é salvo pelas obras que você faz. A obra é consequência, Deus que preparou para que você praticasse depois de salvo. E as pessoas não entendem isso, aí não concorda. Entendeu? Acha, então vai ver, faz isso e depois vai ver o resultado. Só que aí vai ser tarde demais. Você vai ver o resultado. A palavra diz, está em Efésios: por graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé não vem da gente, é imputada. Porque se fala que Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Tudo vem de Cristo, tudo vem de Yahshua, não vem da gente. Entendeu? Então, tudo para a honra e glória do Senhor, não nossa. E a gente quer pegar um pouco de glória para nós. Ah, para com isso, gente. A gente não está em busca de reconhecimento, de aprovação humana. Eu também queria. É normal o ser humano querer aprovação. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso também para ajudar muitas pessoas aí que estão precisando, tá? Passando por lutas. Cara, é normal a gente querer a aprovação dos homens. Mas, cara, porque às vezes nós somos carentes, entendeu? Então, mas a aprovação maior é de Deus. Não precisa da aprovação de homem nenhum, entendeu? Então, você viver o reino é independente das suas circunstâncias, do que você tem ou deixa de ter. Tem gente que mora no barraquinho e se reúne no café da manhã, brinca, conta piada, desde que não seja piada suja, né, irmãos? Brinca ali, é bem-humorado, e tem rico que tem tudo e fica só brigando um com o outro. Então, cara, onde está o reino aí? Então, não é o tesouro, está dentro de nós, não é o que você tem por fora. Lembra-se que Yahshua falou, não junteis tesouro na terra. Não quer dizer que você não possa trabalhar para conquistar suas coisinhas. Está querendo que o coração não pode estar nisso. Se você ganhar, ganhou. E se você ganhar e depois perder tudo? Você vai morrer porque perdeu essas coisas? Você está vivo. Você tem Yahshua dentro de você. Você está respirando, tem duas pernas. Entendeu? Tem gente, irmãos, que é assim, ó. Quando eu não olho para quem tem mais do que eu olho para quem tem menos. Às vezes eu olho para mim, eu tô passando por situação, aí eu penso assim, pô, cara, eu tô reclamando, tem gente que tá na cama paralisado e pessoas têm que dar banho nela e limpar o popô dela. E ela já adulta. Por quê? Porque ela não consegue se mexer. Já pensou nisso? Tem gente, eu sou muito reflexivo nessas coisas aí. Às vezes tem hora que eu reclamo, mas me chama a minha própria atenção. Fernando, para com isso, cara. Tem gente que mora na rua. Por enquanto você tem um teto. Eu não sei. Pode ser que um dia eu venha morar na rua também. Ah, Deus me livre, irmão. Eu não sei. Eu não sou melhor que ninguém, irmãos. Como é que eu vou saber? A vida é um círculo. Olha o que aconteceu com o Jó. Tá? Eu já vi ricos indo morar na rua. Perder tudo e pedir mendigar na rua. Entendeu? Nós somos falhos, irmãos. Somos limitados. Tudo pode acontecer. Eu não sou melhor que ninguém. As pessoas, comigo não acontece. Por quê? Você se acha especial? Você acha que é melhor do que o outro que aconteceu? A torre de Siloé caiu sobre aqueles pessoal lá. E o que acha disso? Não pense que porque a torre de Siloé caiu sobre aqueles, são mais pecadores que vós. Se vós não se arrependeres, terão o mesmo castigo. Né? Então, cara, as pessoas se acham que são melhores que as outras. Ou porque tem dinheiro, ou porque tem posição, ou porque tem fama. Aí por isso que tem desprezo, né? E humilha o outro. Tá? Leia lá a carta de Tiago. Se na vossa reunião pegar então com uns trajes preciosos e falar, você aceite aqui num lugar bom, e o que tem traje sórdido, você falar,
Fica aí no chão ou de pé, e se assente no meu status do meu pé, já não fizesse diferença de pessoas? Entendeu? Então, a gente tem que avaliar muito as nossas atitudes. Eu olho pra mim, eu não tô falando que eu sou perfeito, que eu não erro não, tá, irmãos? Mas eu tô sempre tentando pedir pra Deus me dar força pra me melhorar como pessoa, como ser humano, como parente de alguém, como pai, como filho, né? Nós não somos perfeitos, então a gente tem que buscar, pelo menos tentar buscar mortificar as coisas erradas dentro do nosso corpo, dentro do coração, limpar o interior, não só o exterior. Parecer bonitinho, parecer cara de santo, de anjo é fácil por fora, quero ver por dentro. E você vai adorar o nosso Senhor, mesmo que você perca tudo na sua vida e só tenha Ele. Aí é onde a fé é provada. A fé é provada nas piores dificuldades, não é provada nas bênçãos. Se você falar que tem fé só nas bênçãos é fácil. Você está recebendo tudo. É como o diabo falou lá pro Senhor, né? Tira tudo dele para ver. E Jó não decepcionou, né? E a gente, será que a gente decepciona? Eu posso perder tudo. Eu não estou falando que eu não vou negar o Senhor se eu for morar na rua. Eu não sei. Eu estou falando para cada um de nós olhar para nós mesmos. Para ver se... por isso que às vezes as coisas acontecem. Entendeu? Bom, eu vou parar esse vídeo aqui e vou dar uma sequência no outro. Tá bom, irmãos? Então esse foi o vídeo. Muito obrigado. Compartilhe, deixa o like. Badalhe o sininho de todos. Se inscreva quem não é inscrito. Bem-vindo a novos inscritos. E vós que já se inscreveram... Não se inscreva só, irmãos. Veja o vídeo. E veja o vídeo até o fim, irmãos. Não veja só uma parte. Vê quando dá tempo. Quando vocês tiverem tempo. E se tiver sequência de 3, 4 vídeos, vai vendo de pouco. Tá bom? Obrigado, hein? Amo todos vocês. E acho. Até o próximo vídeo. Fui.